E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai continuando nosso conteúdo de termoquímica e a gente vai ver hoje alguns fatores que alteram, né, ou que ajudam a alterar a variação de entalpia das reações, que alteram a energia ou o calor que essas substâncias têm. Então, vamos lá? Primeiro, a gente tem que descobrir o que é uma equação termoquímica. A equação termoquímica é aquela equação que ela vai te dar os estados físicos da substância, ela tem que representar se ele está sólido, líquido, gasoso, estado de vapor e assim por diante. E ele também tem que te dar um ΔH, né? Ele tem que dizer quanto de energia, quanto de entalpia está sendo liberado ou absorvido. E o que essa quantidade, essa equação termoquímica, ela tem que levar em consideração? Né? A quantidade de matéria, o estado físico das substâncias ou o estado alotrópico. Então, esses são os fatores que vão influenciar a variação de entalpia da reação, que vão influenciar em quanto de energia está sendo liberada ou quanto de energia está sendo absorvida. Vamos começar? A gente vai começar falando sobre quantidade de matéria. Né? O que é a quantidade de matéria? Eu vou usar aqui uma equação como exemplo. Então, eu tenho um gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando água. Essa reação, ela liberou 285 kJ de energia. Eu sei que liberou porque é negativo. O que acontece? Eu usei aqui 1 mol de hidrogênio, meio mol de oxigênio e formei 1 mol de água. Então, essa quantidade de água que foi produzida, né, esse 1 mol de água, liberou 285 kJ de energia. Agora, se eu utilizasse o dobro, né, se eu utilizasse agora 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, formaria 2 mols de água. Automaticamente a minha entalpia dobraria, porque se eu tenho mais reagente reagindo, mais partículas, eu vou conseguir liberar ou absorver mais energia. Aqui no caso da formação da água por meio do gás hidrogênio e oxigênio, liberou agora 571 kJ. Então, tudo que vocês têm que fazer, vamos supor que você vai dobrar uma equação, você também vai fazer isso para o ΔH. Então, se você multiplicou essa equação aqui por 2, automaticamente você multiplica o ΔH por 2 também. Porque tudo tem que ser associado à quantidade de matéria. Se eu estou aumentando a quantidade de reagente produto, automaticamente eu estou aumentando a liberação ou a absorção de energia, né? Isso tem que levar sempre em consideração. Então, a variação de entalpia, o ΔH da equação termoquímica, ela vai estar relacionada diretamente às quantidades de reagente e produto da tua equação. Se você multiplicou por 3 a equação, isso a gente já está dizendo de balanceamento químico, né? Não dá para esquecer isso aqui. Automaticamente você vai multiplicar por 3 a tua variação de entalpia, por qualquer número. Então você tem que saber que tudo que você faz na equação, você também vai fazer para o ΔH, porque isso aqui é estritamente relacionado. Outra coisa que altera o ΔH das reações é o estado físico das substâncias, né? Então, a gente vai analisar primeiro sobre as equações. Então, eu vou utilizar a mesma equação de formação da água, só tomem cuidado pelo produto aqui. Na primeira equação, eu formei a água no estado gasoso. Na segunda equação, eu formei água no estado líquido. E na terceira equação, eu formei água no estado sólido. E aí, se a gente for analisar a variação de entalpia, a quantidade de energia que foi liberada nesse processo, eu tenho 241 para formar água no estado gasoso, eu tenho 285 para formar água no estado líquido e eu tenho 292 para formar água no estado sólido. Então, aquele que precisou liberar mais energia, né, foi aquela passagem para o estado sólido. Por que isso acontece? Nós temos aí o estado sólido, o líquido e o gasoso. O estado sólido é o estado menos energético. Por que a gente sabe isso? Porque
é o estado que tem o menor grau de agitação. Então, as partículas não se agitam, elas apenas vibram. Não que elas não estejam em movimento, mas elas estão em vibração. O estado líquido é o estado energético intermediário, né? Tem uma força intermolecular responsável ali que não deixa as partículas serem tão livres, porém não deixa elas tão presas quanto no estado sólido. O estado gasoso é o estado mais energético, é o estado em que as partículas têm um maior grau de agitação, elas têm uma maior liberdade, né? E isso vai relacionar diretamente na quantidade de energia que você está liberando. Qual precisa de mais energia para poder mudar de estado? O estado sólido, porque é o menos energético. Por isso que ele vai precisar liberar ou absorver, dependendo do que está acontecendo, uma quantidade maior de energia. E aí, dependendo do estado energético, que nem na água, já diminuiu um pouco, foi de 292 para 285, até chegar no estado gasoso. Como o grau de agitação das partículas já é maior, a liberação dessa energia vai ser menor, porque a alteração maior sempre vai ser do estado sólido para o líquido, porque ele precisa de mais energia para que isso aconteça. E essa energia depois é liberada nesse processo. Então, aquele estado mais difícil de romper, mais difícil de quebrar, é o que precisamente vai liberar ou absorver mais energia para que isso aconteça. Então, tem que sempre lembrar do estado físico da substância, que isso altera, sim, as entalpias. E isso vai ficar mais claro quando a gente começar a calcular essas entalpias, porque tem vários valores para a mesma substância. E a única coisa que muda é o estado físico dela. E aí, por último, a gente tem o estado alotrópico da substância. O que é o estado alotrópico? Lembram o que é a alotropia? A alotropia é uma característica que alguns elementos, se não todos, têm. Todos não, né? A maioria tem de formar substâncias simples diferentes. O que quer dizer com esse diferente? Vamos usar o carbono grafite e o carbono diamante como exemplo. Eles são alótropos, porque são carbono. O que muda para um ser grafite e o outro ser diamante? A estrutura dele, né? O número de átomos e a estrutura da forma como esses átomos estão ligados é que vão indicar o estado alotrópico dele. Quer ver um exemplo? Então, a gente vai considerar agora o estado alotrópico na termoquímica sempre é o mais comum, que vai ser o mais estável, né? Então, se ele é o mais estável, é ele que vai ter o valor de entalpia mais baixo. Então, vamos fazer isso para os alótropos do carbono que a gente viu agora. Então, eu tenho o carbono grafite reagindo com oxigênio, vou formar CO2, uma reação que vai aparecer para vocês sempre. Essa reação, ela liberou 393 kJ de energia. Agora, se eu utilizar o carbono diamante para formar a mesma substância que é o CO2, ele vai liberar 395. A diferença é pouca, mas tem diferença. Isso aqui na hora de um cálculo muda muita coisa. Então, por que o grafite é o estado alotrópico mais estável? Porque é mais comum de ser encontrado, né? Aqui a gente pode ver a estrutura do grafite, como os átomos estão ligados, né? E pensa no grafite como o grafite que a gente conhece mesmo, né? Essa estrutura, esse material, uma substância mais macia, né? Pensa no grafite aí da sua lapiseira, do seu lápis, né? É fácil manipular, é fácil quebrar, né? Isso é por causa da estrutura, de como esses átomos de carbono estão arranjados. Então, o estado alotrópico é o mesmo elemento, o mesmo átomo do mesmo elemento formando substâncias simples diferentes. Então, da mesma forma que eu formei o carbono grafite, eu posso formar o carbono diamante. O que mudou? Eu tenho os mesmos átomos de carbono, só que a forma como eles estão alinhados, como eles estão estruturados, como eles estão ligados, fez mudar a composição. Então, eu passei de um material que era muito macio e fácil de quebrar para um material que tem a capacidade de cortar vidros e não sofrer nenhuma alteração. Extremamente duro, quando polido brilhante, quando lapidado toma formas maravilhosas, né? Um cristal totalmente diferente. Então, essa diferença de energia pode ser muito pouca, mas a diferença na estrutura da substância é outra, é totalmente diferente.
Isso a gente está falando para o carbono, mas existem outros elementos. Vocês vão ver muito sobre o enxofre, que é o rômbico e o monoclínico, o fósforo, o branco ou vermelho, o oxigênio, o ozônio e assim por diante. Então, a gente vai dando uma olhada, principalmente nas atividades que a gente vai fazer, os diferentes estados alotrópicos. Então, aquele que vai ser mais estável é sempre aquele que vai liberar menos energia, que vai ter um menor valor de entalpia, porque é muito mais fácil de ser encontrado. Ok, pessoal?